Diário não oficial do Brasil. Dia 301/365, 28 de outubro, segunda-feira. 1 ano da eleição do síndico disfuncional e os internautas registram a data com a hashtag 1 ano de desgraça. 2. Em 48 cidades banhadas pelo Rio Paraopeba, a população apresenta sintomas de intoxicação e não tem acesso a exames. São 9 meses do desastre de Brumadinho e a participação da Vale na solução dos problemas causados é nenhuma. As famílias aguardam exames toxicológicos. O alimento e o sustento no Vale do Paraopeba também seguem doentes. Romães, acerolas e laranjas crescem envoltos de uma espécie de ferrugem. Fonte: Brasil de Fato. 3. Segundo o último balanço do vazamento de óleo, ocorreram manchas e vestígios em 204 praias distribuídas em 78 municípios de 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nesses territórios vivem mais de 144 mil pescadoras e pescadores que estão com suas vidas e modos de produção severamente impactados e ameaçados. Segundo a nota do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da UFBA, o contato com o óleo gera riscos toxicológicos agudos e crônicos, sendo que suas frações tóxicas podem levar à morte por intoxicação. Nessas regiões também existem uma rica biodiversidade aquática, a exemplo dos manguezais, estuários de rios e bancos de corais que são fundamentais para a sustentabilidade da atividade pesqueira e da reprodução da vida no mar, que estão sendo severamente atingidas. É o registro que faz o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos em carta aberta endereçada ao governador da Bahia, publicada hoje no portal de notícias Carta Maior. 4. Queimadas na Amazônia. 33% dos focos de fogo ocorreram em propriedades rurais privadas, que, em extensão territorial, representam 18% do bioma. Outros 20% dos pontos de fogo estão em florestas públicas não destinadas, como são chamadas terras públicas de destino ainda indefinido e que na prática acaba se transformando em terra de ninguém, alvo fácil de grilagem. Esse tipo de área corresponde a mais 15% da Amazônia. Revista Piauí. 5. O portal UOL cita o professor Paulo Feldman, da USP, e informa que o Chile foi o primeiro país da América Latina a entrar de cabeça na política neoliberal, quando o governo acredita que o mercado resolve tudo. Lá, o sistema de previdência, que era público, mudou nos anos de 1980. Cada trabalhador teve que assumir a própria poupança para o futuro, sem nenhum centavo do governo nem das empresas. As pessoas tiveram que passar a reservar de 10% a 15% da renda para a aposentadoria, colocando dinheiro em empresas privadas para investir no mercado financeiro. Soa familiar? O portal cita ainda que são poucos os lugares do mundo em que 1% mais rico da população ganha mais de 25% da renda total do país. Na América Latina, em apenas 2 países isso acontece: no Chile e no Brasil. Aqui, a reforma da Previdência, semelhante àquela que está na raiz dos problemas que levam mais de 1 milhão de chilenos às ruas, foi tranquilamente aprovada por nossos cevados senadores. 6. Só para abordar rapidamente alguns dos desastres cotidianos mais evidentes que impactam a vida de milhões de brasileiros sem providências consistentes ou com iniciativa do absurdo ministério formado pelo síndico disfuncional. Hienas fantasiadas de leão de desenho animado. Dia 300/365, 27 de outubro, domingo. 1. Hoje é o dia do aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dia de celebrar os 74 anos da maior liderança do país, o preso político mais famoso do mundo. Muitas cidades do Brasil e pelo menos 10 países vão comemorar publicamente o aniversário.
Ontem foi o aniversário de Evo Morales, 60 anos do presidente que representa a maioria indígena na Bolívia e que foi reeleito apesar das tentativas contrárias da extrema-direita, representante da supremacia branca. Hoje é dia de celebrar a rebelião no Chile, cujo povo respondeu à retomada das ruas pelos militares e se uniu contra o neoliberalismo e seus representantes. Hoje é dia de vibrar pela vitória na Argentina de Alberto Fernandes, pela prefeita de Bogotá e torcer pelo Uruguai. 2. Hoje é um bom dia para observar o grau de alienação de parte da população brasileira que nos levou a esse atraso de vida que ocupa o Planalto. Em visita aos Emirados Árabes, sem um tradutor na comitiva, o síndico disfuncional sai sem entender o que foi dito em um encontro com empresários em Abu Dhabi, mas sorriu fingindo que entendia e afirmou que o que estava sendo falado era coisa boa a respeito do Brasil. Vexame, mas nada de novo para quem é acostumado a não considerar fatos da realidade nas suas declarações. Só mais uma mentira, já que a verdade é que ele não faz ideia do que disseram. E o conselheiro Queiroz declara o desejo de assumir o PSL carioca para blindar o ex-capitão. A milícia sempre no comando. 3. Hoje também é um dia oportuno para mirarmos na economia e verificarmos que o Banco Central consolidou informações de nossas perdas cambiais que atingiram o maior nível desde 2015, momento mais agudo da crise. De acordo com o blog Tijolaço, outubro sofre com uma queda imensa no saldo comercial e com a continuidade da saída de investidores estrangeiros do mercado de ações. O superávit comercial caiu de 4,7 para 1,7 bilhões de dólares. 4. Ficamos felizes pela América Latina começar a se livrar das crises que por aqui se aprofundam e, utilizando um termo do século passado, aguardamos o efeito Orloff, uma brincadeirinha com uma propaganda de vodka que repetia a frase "Eu sou você amanhã". É o que nos gritam as rebeliões latinas. Dia 299/365, 26 de outubro, sábado. 1. À medida que o STF debate a prisão em segunda instância, é que a armação do cônjuge fica mais evidente. Os panfletos fascistas tentam trazer novos crimes para imputar a Lula. Criminalizar Lula significa criminalizar a classe trabalhadora, transformar em incompetentes e criminosos os que podem chegar ao poder. 2. Para manter o imaginário negativo sobre as lideranças de esquerda, agora resolveram ressuscitar mais uma vez a história do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Sempre que se entra num debate sobre o projeto fascista, a resposta é essa: criar um crime para imputar alguma liderança da esquerda. Assim, a dolorosa perda de um petista valoroso, Celso Daniel, assassinado em 2002, se transforma em manchete para tentar vincular o crime ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 3. A revista Fórum, no dia seguinte às mentirosas afirmações, publica entrevista com o delegado responsável pelo caso, desmentindo. 4. O ex-capitão que acha o escândalo de Queiroz uma bobagem, afinal, os escândalos na sua família são muito mais robustos, inventa uma ligação das Farc com o PT. Assim, de mentira em mentira, vão capturando alienígenas oportunistas e criando narrativas terraplanistas. 5. No ranking das mentiras, o último número dos sítios aos fatos dão 422 mentiras ditas pelo presidente em 296 dias. Ainda não deu tempo para conferir os últimos 3 dias. Com a credibilidade tendendo a zero, o subsíndico disfuncional governa para alienados. 6. Ainda de acordo com o site Aos Fatos, a mentira mais repetida pelo síndico disfuncional é a que afirma que 14% do território nacional é ocupado por indígenas. E assim, Bolsonaro, os bolsomínios e a imprensa fascista vão reconstruindo leitura da realidade em tempos de pós-verdade, ao sabor das conveniências para garantir a dominação dos explorados. Dia 298/365, 25 de outubro, sexta-feira. 1. O jornal GGN informa que o governo não pagou a contrapartida dos deputados que aprovaram a reforma da Previdência. Contrapartida é eufemismo. Um representante do povo deve votar pelos interesses do povo, por óbvio,
Mas no caso do pior congresso que o dinheiro pode comprar, o voto tem preço. Um congresso que vende sua aprovação para leis contra o povo não representa nada além dos seus próprios interesses particulares. Mas afinal, estamos num país em que procuradores prosperam vendendo palestras. 2. De acordo com o jornal, já circula a ameaça de que, se não pagarem as emendas, os parlamentares não votam mais nada. Mas não importa, já prejudicaram a vida dos trabalhadores. No Congresso que vende votos, o conselheiro Queiroz, o oculto, vende vagas em cargos a preços módicos. Tudo harmônico. 3. Uma amiga lembra em uma postagem da fragilidade da democracia brasileira. Ao longo da sua história, poucos são os presidentes que concluíram o mandato. Apenas 5 presidentes eleitos pelo voto direto cumpriram integralmente seus mandatos: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no seu primeiro mandato. Juscelino foi assassinado, Dilma foi deposta por um golpe no segundo mandato, Lula está preso e FHC, o compadre da elite, o príncipe da privataria, sobreviveu impune a 2 mandatos e recebeu bons dividendos pelos serviços prestados. Um apartamento em Paris de 11 milhões de euros provavelmente deve estar entre os bônus recebidos. 4. O governo que ocupa o Planalto é o perfeito representante da elite trombadinha que agora não precisa nem de verniz nem de polimento, as máscaras foram retiradas. Gulosa, desmedida, com parceiras escusas e obscuras, parte dela está instalada no agronegócio. 5. O jornal Brasil de Fato publicou dados da pesquisa do IBGE referentes ao censo agropecuário. Os dados são de 2017. Quase metade de toda a área agrícola do país é ocupada por apenas 1% das propriedades. Com os ataques aos povos indígenas e às florestas na Amazônia, provavelmente esta concentração vai aumentar para a satisfação dos predadores e dos seus representantes no Planalto. 6. A maior tragédia ambiental de todos os tempos, o derramamento de óleo na costa do Nordeste, tem números impressionantes. 2.100 quilômetros de litoral nordestino, mais de 150 mil pescadores e marisqueiras artesanais atingidos em suas possibilidades de sobrevivência. A vida marinha destruída e o óleo chegando aos rios que abastecem as cidades. E o Planalto incompetente se ocupa do diversionismo, acusando ONGs, mais especificamente o Greenpeace, além, é claro, da Venezuela. Na perspectiva tão grave desse país que vai morrendo aos poucos, vale lembrar Walter Franco, que nos deixou ontem. Sorrir de doer, doer de sangrar, sangrar de morrer, morrer de lembrar, lembrar de esquecer, esquecer de lembrar, cansar de dormir, dormir descansar. Dia 297/365, 24 de outubro, domingo. 1. O ex-capitão se deslumbra com o que ele chama de capitalismo chinês. Ele imagina que tudo aquilo foi construído após a China entregar todas as riquezas ao Trump. O obscurantismo cresce no país com esse tipo de subsídio. 2. O outro consigliere, Queiroz, o oculto, continua dando a linha. A parça Rede Goebbels divulgou um áudio que não sabemos como conseguiu, mas onde é certo que Queiroz não conversava com Dallagnol, em que o motorista com foro privilegiado dá instruções de como conseguir uns carguinhos públicos por aí e sugere um preço. 3. Enquanto os nossos 60 senadores pagos a preços de ouro e que nadam em privilégios e aposentadorias especiais aprovam a previdência modelo chinelo, lá o país laboratório está em convulsão. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. O braço armado de Pinheira reprime com violência. 4. O STF suspende mais uma vez o espetáculo. Nunca foi tão difícil para profissionais do direito interpretarem um texto tão claro e direto como o da Constituição. Talvez a falta de hábito de observar princípios, normas e regras. O ministro da Justiça, o ex-juiz que combinava sentenças construídas como ficção, foi visitar uma ministra do STF. Uma coisa assim, despudorada. Aparentemente, a visita relatada pelo jornal Brasil 247 não rendeu os efeitos esperados. 5. De acordo com o sítio de notícias Sul 21, foram denunciadas 4 empresas ao TSE por disparos em massa no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. As informações
são de 6 operadoras de telefonia e o aplicativo WhatsApp também admite que houve o uso de disparos em massa com propaganda maliciosas contra o PT e o candidato Fernando Haddad. A prática é proibida pela legislação eleitoral. Cedo ou tarde, a verdade sai das sombras. Assim funciona a Bolsa Família, Queiroz, Conge e agregados. Dia 296/365, 23 de outubro, quarta-feira. 1. O STS transforma a discussão sobre a prisão em segunda instância em um show. O debate se arrasta por horas e a decisão é adiada, com direito a manifestações e manobras inconstitucionais e imorais dos políticos do Partido da Lava Jato. O que está em jogo é cumprir ou não a Constituição, ou engavetar para sempre, conforme o desejo do Conge e dos parças. 2. Em alguns lugares, o povo começa a reagir à tentativa do terrorismo neoliberal de matar todos os habitantes da América Latina. As manifestações crescem por todo o continente. No Equador, a internet foi cortada pelo terrorismo do Estado para que os manifestantes não sejam vistos pelo resto do mundo e do país. No Chile, o braço armado do Estado é filmado cheirando cocaína antes de partir para atacar os manifestantes e protagonizar cenas de abuso sexual. Todos os terrores que já assaltaram a América Latina são revividos agora, filmados e transmitidos ao vivo. 3. Ainda sobre os atos terroristas, as investigações comprovam que bolsonaristas capitalistas do agronegócio foram os responsáveis pelos eventos do Dia do Fogo. Um policial federal revelou ao jornal Brasil de Fato que os fazendeiros responsáveis pelo ecocídio teriam ligações estreitas com deputados e senadores do Pará, além de interlocução com o alto escalão do governo federal. 4. De acordo com o blog da Cidadania, o comandante da Marinha disse que está investigando as causas das manchas de óleo. Segundo ele, a maior probabilidade é que o óleo tenha partido de um navio irregular. Um pesquisador da Marinha levanta a possibilidade de um incidente em uma transferência de óleo em alto mar entre navios ou um acidente não reportado e não descarta um derramamento de óleo proposital que configuraria ecoterrorismo. 5. Em Pernambuco, a Marinha expulsou voluntários da praia de Barra da Jangada não para protegê-los da toxicidade do óleo, mas para poder encenar para a imprensa que trabalhava sozinha na limpeza. Assim, o desgoverno fascista trata o Nordeste como cenário das suas mentiras em série. 6. O ministro do Meio Ambiente cobrou do Greenpeace uma atitude em relação ao trabalho dele, ministro, e disse que deveriam estar limpando as praias e oceanos. Como a inoperância do governo federal deixa claro que se trata de um caso gritante de racismo ambiental, ele resolve atacar o movimento ambientalista para tentar criar um inimigo comum em uma manobra diversionista. Ora, o movimento ambientalista foi fazer o que faz o movimento ambientalista: manifestação e denúncia. Desta vez no Planalto, em frente ao Palácio do Senhor dos Colares e das Medalhas, onde espalhou no chão uma mistura não tóxica de tapioca, maisena e anila, para representar o óleo que se espalha pela costa do Nordeste. Foi o bastante para fazer o governo proto-imperial usar o braço armado do Estado para atacar, bater e prender. 17 manifestantes foram presos e soltos 3 horas depois. Violência desnecessária, típica manifestação de forças das milícias que ocupam o país. Dia 295/365, 22 de outubro, sexta-feira. 1. Ensaiando o projeto pessoal de ser o imperador do Brasil, o ex-capitão tenta colar na figura de Napoleão, aquele personagem do hospício, e comparece a uma cerimônia no Japão fantasiado com fraque, faixa presidencial, colar e medalhas. Faltaram as plumas. Talvez seja para já produzir provas de sua própria insanidade. Talvez para desafiar o povo brasileiro e afundar ainda mais a imagem do país no ridículo. 2. A militarização das escolas, uma agressão à juventude brasileira, revela seus escândalos. Segundo o jornal GGN, um colégio militar em Goiás submeteu alunos adolescentes menores de idade a uma revista vexatória, sem roupas, sob a alegação de que haveria uma suspeita de que portavam drogas. A famosa guerra às drogas, álibi principal da política de extermínio da juventude negra periférica, agora se instala diretamente nas escolas através da militarização. 3. Alerta na Bolívia.
com a direita questionando a eleição de Evo Morales, tiveram à disposição todo o arsenal utilizado aqui pelo bolsonarismo. Fake news, Bannon, mentiras e métodos que já conhecemos bem. E agora tentarão a via judicial no melhor estilo. #Moromente de ser. 4. Por falar em #Moromente, o deputado Glauber Braga, do PSOL, foi absolvido pelo Conselho de Ética da Câmara por chamar o ex-juiz de ex-juiz ladrão. E sendo absolvido, reafirmou novamente o ex-juiz de ex-juiz ladrão. 5. 15 pessoas já morreram e 2.600 estão presas no Chile. O modelo neoliberal explodiu o país. E é esse mesmo modelo que o ultraliberal Tchutchuca quer reproduzir aqui. O mais brutal do modelito, a reforma da Previdência, foi aprovado hoje no Brasil. 6. De acordo com o sítio Carta Maior, os caminhoneiros chilenos aderiram à luta contra o neoliberalismo, enquanto os caminhoneiros do Brasil, em que em sua maioria são empregados precarizados, ameaçam o STF e pongam na manipulação da extrema-direita. Segundo o jornal Estado de Minas, a agitação dos caminhoneiros é encabeçada por um ex-candidato a deputado federal pelo PSL em São Paulo, que não se elegeu, mas mantém contato com assessores do presidente e com Bolsonaro, com quem chegou a se reunir em abril. 7. E em Portugal, vemos o ódio racial surgir com força. 3 mulheres negras foram eleitas para o parlamento e despertaram todo o racismo do país europeu. Discursos despudorados contra as parlamentares. Revelações. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Angela Davis.